A gente vai continuar as propriedades do radical. E eu já passei para vocês a primeira, a segunda e a terceira propriedade. Então, hoje eu vou passar a quarta e a quinta. O que é, na realidade, essas propriedades? São formas de a gente resolver usando o radical, né? Então, por exemplo, lá na atividade de vocês eu coloquei assim, 4 vezes 25, tudo dentro da raiz. 4 vezes 25 é igual a raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Eu tanto posso resolver assim, tudo dentro da raiz, quanto eu posso resolver assim, 4 vezes a raiz de 4 vezes a raiz de 25 é igual a raiz de 100. Por quê? Porque entre raízes quadradas, nesse caso é uma raiz quadrada e que tem o mesmo índice, eu posso fazer uma multiplicação. 4 vezes 25, 100. Qual é a raiz de 100? 10. Ou eu posso resolver assim, ó. 4 vezes a raiz de 4 vezes a raiz de 25. Qual é a raiz de 4? 2. Vezes qual é a raiz de 25? 5. 2 vezes 5, 10. Então, são formas de eu estar resolvendo, essa quarta propriedade, são formas de estar resolvendo. O que ela vem me falar? Que eu posso multiplicar raízes quadradas, desde que eu tenha o mesmo índice. Da mesma forma, como eu componho, igual aqui, ó, raiz de 3 vezes 11, eu posso estar decompondo. Aqui ela está composta, 3 vezes 11, 33. Como eu posso colocar raiz de 3 vezes a raiz de 11. Isso é a mesma coisa, por isso o sinal de igual. Por exemplo, a raiz sétima de 4xy. Se eu quiser decompor aqui, eu vou colocar a raiz sétima de 4 vezes a raiz de índice 7 de x vezes a raiz de índice 7 de y. Eu decompus. Eu só posso fazer isso eles tendo o mesmo índice. Essa é a quarta propriedade. A quinta propriedade. A quinta propriedade é quando eu tenho uma raiz fracionária, sabendo que o meu denominador, igual lá no exercício está assim, raiz de A sobre B, desde que o meu denominador não pode ser um número igual a zero, porque se for igual a zero não tem fração. Então, por exemplo, vamos para o exemplo. Exemplo aqui. A raiz quadrada de 25 nonos. Tanto faz, ele está representado aqui, a raiz dentro, a fração dentro da raiz, é a mesma coisa que eu colocar isso aqui, ó, a raiz de 25 sobre a raiz de 9. Qual é a raiz de 25? 5. Qual é a raiz de 9? 3. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Por exemplo, a raiz quadrada de 3 sétimos. Existe a raiz de 3? Não. Existe a raiz de 7? Acabou aqui. Ele pode ser representado tanto dentro de uma raiz grande, quanto ele pode ser representado assim. Essa questão de potência, de raiz quadrada e tudo mais, principalmente de raiz assim, eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de estar digitando. Então, assim, de repente vocês não sei se ficou perfeito ali na hora de colocar dentro da raiz. Mas aí essa semana eu já passei uma outra coisa que eu consegui arrumar um jeitinho melhor. Mas é isso, são formas de resolver. Eu posso fazer a multiplicação de raízes, só multiplicação de raízes, e eu posso também colocar uma fração dentro de uma única raiz. Tanto ela dentro de uma única raiz, que eu olho a raiz de 25, que é 5, a raiz de 9 é 3, quanto eu posso jogar a raiz. Essa raizona aqui, vamos dizer assim, quer dizer que ela está... É para a gente achar qual é a raiz tanto do numerador quanto do denominador da fração. Lembrando que no denominador não pode ter zero, tá bom? Um abraço e eu vou passar para a próxima parte.